nosso Rio de Janeiro, né, que geralmente é de sol a sol. Queridos, hoje nós, já foi dito pelo reverendo Mário, nós comemoramos o dia da Escola Dominical, terceiro domingo de setembro, comemora-se o dia da Escola Dominical. A Escola Dominical nasceu em 1780, portanto está fazendo 242 anos essa velha senhora, né? E ela nasceu em Gloucester, na Inglaterra, por iniciativa de um jornalista, Oswald Reix, e ele foi motivado por muitos menores em situação de abandono que cometiam vários furtos na Inglaterra e não estavam na escola e não estudavam. Então ele pediu autorização à rainha para que pudesse estabelecer uma escola no domingo, daí escola dominical, que estudaria, dentre outras coisas, né, também a Bíblia, porque a Bíblia ela é um corretor de caráter, né? E aqueles adolescentes precisavam de corretivo, e ele então se propôs a ensinar não só português e matemática, quer dizer, português, né? Inglês e matemática, estavam na Inglaterra, né? Como também a Bíblia Sagrada, né? E daí começou a escola dominical. No Brasil, a gente trabalha com a data de 1855, com o casal Calley em Petrópolis, né, que reunia crianças e as ensinava no domingo, mas existem correntes que dizem que a escola dominical no Brasil começou pelo menos uns 20 anos antes com outro missionário. Mas quando você vai ver, você vai achar lá o Robert Calley e a sua esposa como iniciadores da escola dominical aqui em 1855, eles eram congregacionais, né? E a escola dominical então vem aí há mais de 200 anos ensinando as escrituras, e eu quero incentivar você a frequentar a escola dominical e principalmente trazer seus filhos à escola dominical, seus netos, seus sobrinhos e afilhados e assim por diante. Eu tive um bom tempo na minha vida fora da orientação de Deus, né, no mundo, mas o tempo que a minha mãe me trazia à escola dominical até os 11 anos de idade, mais ou menos, foi fundamental para a minha vida cristã, né? Então a escola dominical é uma bênção, e eu quero incentivar você a considerar frequentar a escola dominical, se envolver, aprender da Escritura Sagrada, né? Porque a escola dominical é um momento em que nós estamos de forma muito descontraída, aprendendo a palavra de Deus, onde todo mundo tem oportunidade de colocar a sua opinião, e isso é muito bom. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Peço que você eleve seu pensamento a Deus, abra o seu coração. Estamos em momento de culto devido ao Senhor. A Escritura diz: só o teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não prestamos culto para mais ninguém, só ao Senhor. Amém? Então esse momento é muito precioso. Dedique-o todo para o Senhor. Querido Deus, Deus eterno, Deus de vida, Deus bondoso, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te exaltamos nessa manhã pelo dia que o Senhor fez e nos permitiu viver nesse dia, porque a vida te pertence. A hora que o Senhor quiser, o Senhor nos chama desta vida, mas o Senhor tem permitido que nós vivamos essa vida, vivamos esse dia, e nós te agradecemos, ó Deus querido, reconhecendo que tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti, Senhor. Ó Deus, te adoramos na beleza da Tua santidade, queremos colocar a nossa vida no Teu altar, queremos, ó Deus querido,
proclamar as tuas maravilhas, queremos te agradecer pelo teu favor, queremos, ó Deus, reconhecer, ó Deus, os teus livramentos na nossa vida, o teu cuidado para conosco. Ó Deus querido, queremos, ó Deus, dizer para ti o quanto tu és importante na nossa vida. Tu és fundamental na nossa vida, ó Deus querido. Não podemos viver sem o Senhor. Então, Pai Santo, recebe o louvor da tua igreja. Habita nos louvores, ó Deus, no meio dos louvores do teu povo. E recebe essa adoração, que é para ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
além de ser um Deus amoroso que nos salvou, que nos resgatou, Ele também é um Deus de promessas. E é um Deus fiel. E Ele cumpre a palavra dele nas nossas vidas. Lá em Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Em Josué diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E se Ele falou à casa de Israel, Ele diz também para nós nos dias de hoje, porque o nosso Deus não muda, Ele é imutável. Então, você esteja apegado a esta palavra do Senhor. E Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Amém?
Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos de 26 a 40. Eu quero convidar a nossa irmã Aninha para nos dirigir nessa leitura responsiva aqui na frente, por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos ler primeiro apóstolo de Atos, né? Felipe e Lucas. Eu leio os pares, vocês leem os 5. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Graze, até se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que o Espírito eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe ouve e lê o profeta Isaías. Perguntou: compreende-se o que venha lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: e foi levado como ovelha no matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação e negaram justiça, quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me explique o que se refere o profeta. Falou de si mesmo ou de alguns outros? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho, foram chegando a certo lugar, onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água que impede que seja eu batizado. Felipe respondeu: é lícito que se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio e acha-se em Azoto, e passando além, o evangelizando todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Obrigado, irmão. Nós vamos
vamos, nesse momento, queridos, ter um momento de dízimos e ofertas. Nós vamos estar participando, né, desta obra através da nossa contribuição financeira e também através de alimentos não perecíveis, conjuntos de alimentos para ajudar aqueles que são desfavorecidos, né, ou estão desfavorecidos nesse momento. Então eu peço que você fique de pé, nós vamos cantar o cântico do meu louvor e, no decorrer desse cântico, vamos trazer os nossos dízimos e ofertas perante o Senhor. Vida, vida,
sempre, Pai. Tu que é Senhor dos céus e da terra, e de tudo que é debaixo dela, Pai. Seja com esses dízimos, com essas ofertas, com essa oferta de alimento da tua casa, nessa manhã de hoje, o dia que preparaste para nós, e que nos alegremos e nos regozijemos nesse dia, Senhor. Porque tudo preparaste para nós com carinho de Pai. Seja com o dízimo, seja com as ofertas, independente dos valores, Pai. Tu és o Senhor do ouro e da prata, tu é capaz de fazer coisas impossíveis com o pouco que houver dentro desse gasofilácio. Tu fará o impossível acontecer, Pai. Que possamos ser luz do mundo, sal da terra neste lugar. Porque no povo possamos ser muito perante a tua casa, perante ti, Senhor. Para que tudo que nós viemos a fazer suba como um aroma suave perante tuas narinas. E como seja alegria na menina dos teus olhos. Para que possamos ir nessa região, na região do Nilo, luz do mundo e sal da terra. Com o pouco que trazemos aqui, nos dízimos, nas ofertas, nos alimentos, no nosso agir, no nosso proceder, no nosso caminhar, no nosso exercer de função. Que a gente não seja pregadores de palavras somente, mas que a gente seja exemplo de palavra realmente. Que seja desde agora e para todo sempre, e assim será. Em ti, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. A igreja pode sentar. Nós damos graças a Deus, queridos, porque pelo tempo que vivemos, nós estamos há 2 semanas da eleição, das eleições gerais no nosso país, né? A maior delas. Nós temos um outro período de eleição, onde elegemos prefeitos e vereadores, mas essa eleição, ela envolve deputado estadual, federal, senador, uma parte do Senado, né? Porque a outra parte do Senado permanece, e presidente da República, e assim, né? Então essa é a maior eleição. E eu confesso que orava muito por esse período de eleição para que fosse um tempo de paz, né? E eu esperava realmente que nós enfrentássemos um tempo pior do que estamos vendo, vivenciando. E eu dou graças a Deus pela paz que nós temos tido nesse tempo. E quando eu ouço esse cântico especialmente, né, ele diz assim: nada vai me calar, ninguém vai me impedir. Lamentavelmente nós estamos num tempo em que as pessoas querem calar a igreja, querem impedir os crentes, né, de exercerem a sua fé. Alguns dizem que isso é falácia, outros dizem que isso não seria possível, mas é uma possibilidade que se avizinha. Sim, existem pessoas que querem desconstruir a ordem criada por Deus, né? E a ordem criada por Deus inclui família, inclui uma série de coisas que estão no Gênesis, né? E a gente percebe um movimento para descaracterizar a família, e, enfim, essas coisas que vocês já sabem, já presenciam. Então, há uma preocupação no meu coração e eu gostaria de que nós, como Igreja de Jesus Cristo, orássemos por essas eleições que vão acontecer daqui a 2 semanas. E, além da oração, cada crente em Cristo Jesus deve ter consciência do voto que dá. Existem pessoas que estão contrários à família, contrários à igreja, não são conservadores. Eu não estou dizendo aqui que os conservadores são perfeitos, né? Ninguém é perfeito. E não é um nome que vai mudar esse país. Quem vai mudar esse país é Deus. Né? Porém, a gente precisa pensar em quem votar. E você precisa conhecer a história, o posicionamento dos seus candidatos. Não dê voto aleatório. Né? Nós temos, no nosso próprio sínodo, nós temos candidato a deputado estadual. Se você se interessar, você pode entrar em contato comigo. Eu acho que púlpito não é lugar de campanha política. Nem eu, nem reverendo Mário concordamos com isso. Mas confesso que há uma preocupação no meu coração pela nossa consciência. O voto é livre.
Na igreja presbiteriana, nós não temos voto de cabresto. O voto é livre. Cada cidadão vota de acordo com a sua consciência. E eu peço que você seja consciente na hora do seu voto. Né? Se você tiver alguma dificuldade, eu, o reverendo Mário, podemos orientá-lo, entre em contato conosco, mas o momento é bastante sério, porque serão 4 anos, no caso de deputado estadual, governador, deputado federal e presidente, mas serão 8 anos no caso de senador. Você está votando no senador há 8 anos. Então é muita coisa. Né? Muito bem. Vamos nos colocar de pé nessa hora. Eu gostaria que você orasse comigo. Eu vou fazer essa oração. Mas eu gostaria que você orasse comigo, porque o que eu peço a você é um clamor pelo Brasil. A gente tem diversos desafios. Desafio na área do feminicídio, que aumentou tanto. A gente vê tanta violência contra a mulher, a gente vê tanta violência contra as crianças, quanto o abandono de idosos e tantas coisas ruins. A gente vê num país que é sereno do mundo na questão dos alimentos, muita gente passando fome, é uma incongruência. A gente percebe que uns 6% da população acumulam muita renda, enquanto a outra parte da população vive, às vezes, até sem renda. Nós precisamos de tantas mudanças nesse país, de tantas reformas. Mas olha para a nossa Câmara dos Deputados, aqui no Rio de Janeiro. Você só ouve falar dela quando há escândalo. Você só ouve falar dela quando há roubalheira. Você não ouve falar que a nossa Câmara está preocupada com o Rio de Janeiro. E isso acontece com a Câmara Federal, isso acontece com outras instâncias. Então, a gente precisa tomar uma atitude, irmãos. A gente precisa se levantar enquanto cidadãos. Se você está satisfeito com os rumos que o Brasil tem tomado nos últimos 20 anos, ok. Cada um tem a sua opinião. Mas o Brasil precisa desenvolver-se economicamente e a gente tem tudo para isso. Por que que as coisas não acontecem? Falta vontade política. Falta muita coisa nesse país. Falta orientação de Deus. Enfim, cada um que sobe lá, sobe para olhar pelo seu próprio umbigo. E só quem pode mudar isso é Deus. E nós temos a nossa parte a fazer. Então vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus para que tenha misericórdia da nossa nação. Nesse momento existem muitas pessoas, muitas famílias que não têm um café para tomar de manhã, um pão para comer. E a fome, queridos, é a expressão máxima da degradação humana. Você não ter como se alimentar. Isso não deveria existir no nosso país. Então, clame comigo ao Senhor. A gente tem o costume de um orar e a gente concordar. Eu estou pedindo para a gente quebrar o costume e todos nós orarmos juntos. Todos nós colocarmos o nosso país na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que tem para nós nos próximos anos. Vamos orar para que a gente viva dias tranquilos, dias de paz, para que haja segurança nesse Rio de Janeiro que parece uma coisa muito distante. Peça ao Senhor o que o Espírito ministrar ao seu coração. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor, através do Espírito Santo, Ele ministra ao nosso coração e coloca as palavras na nossa boca. Deus vivo e verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, Tu diriges o nosso destino e nós sabemos disso. Nós apresentamos a nação brasileira diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus querido, uma nação que se curve diante de Ti.
Nós queremos uma nação, ó Deus querido, que realmente se preocupe, ó Deus, com as coisas necessárias. Ó Deus, uma nação que socorra os mais necessitados. Uma nação, ó Deus querido, aonde não haja impunidade. Ó Deus querido, aonde, ó Deus querido, aquele que cometeu delito, pague devidamente pelo seu delito. Ó Deus querido, não queremos ver, ó Deus, uma justiça distorcida. Não queremos ver, ó Deus querido, uma justiça que opera de acordo com a cara e com o bolso das pessoas, como a gente tem visto nesse país. Ó Deus querido, queremos uma justiça independente. Queremos, ó Deus querido, um legislativo, ó Deus querido, que fazem leis, ó Deus, que realmente sejam necessárias, leis inteligentes, que funcionem. Nós temos uma multiplicidade de leis, ó Deus querido, que ninguém cumpre. Ó Deus amado, tem compaixão desse país. Queremos um executivo, ó Deus querido, que esteja debaixo da tua orientação. Ó Deus querido, queremos, Senhor, um país dirigido, ó Deus querido, por homens que se subordinam a ti. Ó Deus querido, sabendo, ó Deus querido, que é o Senhor é quem dirige, ó Deus querido, as nações. É o Senhor quem eleva, ó Deus querido, reis. Ó Deus, o Senhor é quem faz cair reis. Ó Deus amado, o Senhor é quem governa. E por isso nós clamamos, ó Deus querido, por essa nação. Algumas pessoas se levantam com muita veemência, ó Deus, querendo fazer dessa nação uma nação anticristã. Ó Deus querido, nós não aceitamos isso. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti por essas eleições gerais. Pedimos a Ti que o povo tenha absoluta consciência na hora do voto. Ó Deus querido, pedimos a Ti, ó Deus, que pesquisas ou qualquer outra coisa não venham a influenciar o voto dos teus filhos, ó Deus querido, mas que o voto dos teus filhos seja com base na sua própria consciência, ó Deus querido, no seu próprio... na sua própria maneira de entender, porque muitas vezes, ó Deus, vemos pessoas, ó Deus, mídia, querendo influenciar o nosso voto. Ó Deus querido, então nós não queremos ser influenciados, queremos, ó Deus querido, votar com a nossa consciência. Então, portanto, nos ajuda, ó Deus querido, porque é um momento muito sério da nossa nação. Ó Deus amado, peço a tua bênção, ó Deus, sobre todos os candidatos, ó Deus querido. Todos os candidatos, ó Deus, são vários, são muitos, ó Deus. Eu peço que o Senhor os abençoe, os ilumine. E o Senhor já escolheu aquele que vai governar, ó Deus querido, não só o nosso estado, mas também como o nosso país. Ó Deus querido, aquele que vai integrar o legislativo, ó Deus querido, da nossa nação, o Congresso Nacional. Ó Deus amado, então, por favor, Senhor, levanta homens, ó Deus, que se curvam a Ti. Levanta homens, ó Deus querido, que realmente amam, ó Deus querido, esta pátria, que, ó Deus querido, desejam realmente a manutenção da família. Ó Deus amado, por favor, nós te suplicamos a tua bênção. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Pode sentar, querido. Eu creio no poder da oração, viu? Eu creio que Deus nos ouviu. Independente de quem orou, que somos nós, imperfeitos, eu creio que Deus ouviu a nossa oração. Abra sua Bíblia, o único livro histórico do Novo Testamento. O Novo Testamento só tem um livro histórico, enquanto o Antigo Testamento tem 12 livros históricos, né? O Novo Testamento, o único livro histórico é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 a 9. Lembrando que você vai ter duas reflexões nesse texto, uma agora de manhã e outra à noite no culto vespertino, às 18h30. Ok? Eu estarei aqui, peço que você também esforce-se para estar aqui adorando a Deus, porque nós passamos 6 dias longe do povo de Deus. Então, hoje é domingo, vamos nos esforçar por estar no meio do povo de Deus o mais possível, mais tempo e mais oportunidade que tenhamos possível, ok? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 a 9, eu vou ler, você acompanhe, por favor, com atenção. Cada palavra na Escritura tem, assim, muito valor, muito peso.
e a gente, para entender a Escritura, precisa realmente estar muito atento. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Leitura das Escrituras, Atos, capítulo 9, versos de 1 a 9, conhecido como a conversão de Paulo, ou de Saulo, né? Saulo e Paulo, vocês vão ver eu falar no sermão, às vezes Paulo, às vezes Saulo, é o mesmo nome. Saulo é de origem hebraica e Paulo de origem latina, ok? Então, diz respeito à mesma pessoa. Não acontece como no caso de Jacó, que teve o nome mudado por Deus para Israel. Não é esse o caso. Não é o nome de Saulo e Paulo, só que um é de origem judaica e o outro não. Ok? Muito bem. Eu não sei se você já leu o livro de Atos. O relato da conversão de Paulo, quando ele tem esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, parece uma interrupção naquilo que Lucas vem informando em Atos dos Apóstolos. No capítulo 7, ele narra a questão de Estevão, né? Aquele diácono cheio do Espírito Santo que foi apedrejado e se tornou o segundo mártir da igreja, né? Porque o primeiro mártir da igreja, porque o segundo foi Tiago, logo depois dele. Então, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. No capítulo 7 e no capítulo 8, ele fala da ação daqueles que foram dispersos pela perseguição que se levantou depois da morte de Estevão. E ele fala de Filipe. Filipe vai a Samaria e prega em Samaria, e coisas extraordinárias acontecem através da pregação de Filipe. Filipe tinha 5 filhas profetas, 5 filhas virgens e profetas, né? Então, Filipe era um homem de Deus, a sua casa servia ao Senhor, e ele faz uma grande obra em Samaria, no capítulo 8. E quando chega no capítulo 9, vem o relato, né? Entra em cena o perseguidor Saulo, fazendo essas coisas que nós lemos nas Escrituras. Saulo liderou o apedrejamento do diácono Estevão, mas Saulo não estava satisfeito. Ele queria mais. Ele queria apedrejar mais gente. Ele queria prender mais gente. Ele queria perseguir mais discípulos do Senhor, né? E nós vamos entender por que Paulo faz isso, ou Saulo faz isso. Muito bem. Para isso, ele vai até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a autoridade máxima, né, em Israel. Israel era dirigido religiosamente, então o sumo sacerdote era o cargo mais alto.
e o sumo sacerdote tinha muita autoridade. Saulo vai ao sumo sacerdote e pega com ele documentos, né? Esses documentos, eles têm duas finalidades. Apresentar Saulo às sinagogas de Damasco e dar autoridade a Saulo de, encontrando seguidores de Jesus ali, e iria encontrar, porque tinha, né? Trazer os presos para Jerusalém para serem julgados e, posteriormente, apedrejados. Essa era a ideia de Saulo. Com relação a esse versículo 2, que fala que Saulo foi pedir autorização ao sumo sacerdote, há questionamentos sobre esse versículo. Por quê? Porque alguns autores dizem que o sumo sacerdote de Jerusalém não tinha ingerência sobre as sinagogas presentes em outros países, porque Damasco ficava na Síria, já não ficava mais em Israel. Então alguns autores questionam se esse documento pego por Paulo, pelo sumo sacerdote, iria de fato dar a ele essa autoridade, ou dar a ele a validade para que ele pudesse fazer isso em um solo diferente do de Israel, né? Muito bem. Até que ponto a autoridade do sumo sacerdote de Jerusalém ia? Será que ia além fronteiras de Israel? É uma situação a se pensar. Porém, as sinagogas fora de Israel, todas elas tinham muito respeito pelas decisões de Jerusalém e pelo papel do sumo sacerdote. Então, a gente entende que é provável que esse documento pego por Saulo daria, de fato, autoridade para ele para fazer o que ele queria nas sinagogas de Damasco. Paulo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um judeu piedoso, ancião e muito respeitado no Sinédrio. O Sinédrio era formado por sacerdotes, saduceus, fariseus e herodianos. E era tipo um conselho diretor de Israel. Todas as coisas tinham que passar em Israel pelo Sinédrio. Perdão. Muito bem. Gamaliel, quando Pedro e João foram presos e o Sinédrio discutia o que faria com Pedro e João, porque eles estavam pregando em nome de Jesus e eles haviam sido proibidos de pregar no nome de Jesus. Gamaliel manda Pedro e João saírem e tem uma conversa em particular com o Sinédrio. E o que Gamaliel faz? Gamaliel chama a atenção do Sinédrio. Cuidado, senhores. Cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. E Gamaliel deixa ali implícito que ele não concordava com essa ingerência do Sinédrio, porque se aqueles homens, Pedro e João, estavam debaixo da vontade de Deus, aquele Sinédrio, ao levantar-se contra Pedro e João, estava se levantando contra Deus. E Gamaliel tinha o ponto de vista do seguinte: ninguém pode levantar-se negativamente ou positivamente contra a vontade de Deus. E aí, depois daquela palavra de Gamaliel, o Sinédrio então ouve e desiste de fazer mal a Pedro e João naquele momento, que é narrado em Atos dos Apóstolos, nesse mesmo livro. Porém, Paulo tinha uma visão completamente diferente. Paulo divergia do seu discipulador. Paulo entendia o seguinte, que a favor da vontade de Deus, temos de nos entregar com empenho total. A favor da vontade de Deus, temos de nos entregar com empenho total. Em outras palavras, cumpre, segundo Paulo, cumpre defender a honra de Deus
com todos os meios contra os blasfemadores. Né? E aí, então, se você olhar o texto de Levítico 24, de 10 a 16, o que diz lá? Eu vou adiantar para você. Lá diz que uma pessoa que blasfema contra Deus deve ser apedrejada. É isso que a lei diz a respeito dos blasfemadores. Não? Muito bem. Paulo, então, está o quê? Ele está cumprindo a lei. Ele diz em Filipenses 3,3 que ele, no passado, quanto à lei, ele era... me falhou a palavra agora. Ele era um cumpridor rigoroso, né? Não deixava a lei cair de jeito nenhum. Então, reparem, Paulo está apedrejando os seguidores de Jesus, pensando que está cumprindo a lei, pensando que está fazendo a vontade de Deus. Um comentarista diz que havia só duas opções dentro desse pensamento paulino. Se Jesus era de fato Messias de Israel, nesse caso, nós deveríamos servi-lo com cada gota de sangue do nosso corpo. Mas, se Jesus é um falso Messias, como Paulo entendia, um blasfemo, pendurado com razão no madeiro maldito, e nesse caso era imperioso castigar com a morte e aniquilar todos os seus seguidores. Então, depende. Se Jesus é o Messias, nós devemos servi-lo com toda a nossa vida, com todo as nossas forças, dons, com toda a nossa sabedoria, com tudo aquilo que alcançamos, com os nossos bens, com tudo. Mas se Cristo não é o Messias, e esse era o caso do pensamento de Paulo, então ele morreu com razão no madeiro maldito, que era a cruz. A cruz era uma morte maldita, e os seus seguidores, que continuavam pregando no seu nome, deveriam ser capturados, mortos, aniquilados. E para você entender como era grave a situação quando Paulo sai de Jerusalém e vai a caminho de Damasco, era uma caminhada de 6 dias. Muito bem, este é o salmo que, segundo o versículo 1 do capítulo 9, você pode olhar aí na sua Bíblia, respira ódio contra os cristãos, assolando a igreja que tem uma caminhada para Damasco, tentando repetir os feitos horrorosos de Jerusalém, lá em Damasco, mas que é interrompido, porque o Senhor Jesus o encontra nesse caminho de Damasco e o transforma. Eu pergunto para você, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina muitas coisas, e talvez você aprenda mais desse texto à noite com o reverendo Mário, porque o texto traz muitos ensinamentos, e a gente não pode colocar isso numa mensagem de 30 minutos, 35 minutos. Mas eu separei aqui algumas situações para ressaltar aqui para você. Em primeiro lugar, o meu olhar para esse texto, eu o li várias vezes, pelo menos umas 30 vezes, e o que eu observo nesse texto é que Deus mostra o seu poder soberano ao interromper a caminhada de Saulo, com o intento de matar e prender os seguidores de Jesus Cristo em Damasco. Queridos, o mal tem se alastrado. Como o mal tem crescido? Você repara isso? O mal tem crescido de uma maneira absurda, ao ponto de nos assustar. Mas esse texto nos diz que quem governa e controla esse mundo não é o mal, é Deus. Paulo não tentava o mal.
Paulo estava dominado por um ódio aos crentes e ele fazia isso pensando que estava fazendo a vontade de Deus. E ele tem uma determinação tremenda. Alguns escritores falam, e eu achei bastante interessante, que outra pessoa no lugar de Paulo, sem a característica, sem o perfil de Paulo, não faria o que Paulo fez, nem de mal e nem de bom depois da conversão. Você imagina Pedro fazendo todas aquelas viagens missionárias e pregando aos gentios? Você imagina João fazendo isso? Você imagina André fazendo isso? Você imagina Tiago fazendo isso? Esse era o ministério para Paulo e Deus lhe escolheu para isso. Um dos comentaristas fala o seguinte, né? Philippe Melanchthon era um professor e uma mente extraordinária no período pré-reforma, lá antes do século XVI. E o escritor diz assim, Philippe Melanchthon tinha uma capacitação extraordinária, mas ele não tinha o perfil de ser o estupim da reforma. Lutero tinha o perfil de ser o estupim da reforma, mas Philippe Melanchthon, mesmo com toda a capacidade e sabedoria que Deus deu, ele não tinha esse perfil. Da mesma forma, trazendo aqui para o nosso texto, Paulo tem um perfil de mais tarde tornar-se o maior missionário da Bíblia, aquele que mais plantou igrejas, aquele que mais evangelizou, aquele que mais fez manutenção da fé evangélica nas igrejas. Aqui, nesse primeiro momento, eu quero que você enxergue o seguinte: quem governa é Deus. Olha para a sua vida. Quem governa é Deus. Olha os ataques da maldade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre a tua família. Quem governa é Deus, não é o mal. Deus é poderoso para interromper o mal, como fez aqui. Amém? Ele interrompe o mal aqui, interrompe o mal na tua vida, porque Ele quem governa. O mal só age com a sua permissão. Quando ele estende a mão, quando ele faz um movimento, o mal cai. E cai definitivamente. Esse é o nosso Deus, poderoso, soberano, que dirige todas as coisas. Então, quando a gente olha para o nosso mundo, olha as notícias, como o ser humano anda distante de Deus. E como o ser humano anda nos braços da maldade. Como o ser humano anda nas mãos do diabo. É isso que a gente tem visto. Como as pessoas são mais. Um irmão matando uma irmã dentro de casa. O marido matando a esposa, o filho, a sogra. Coisa que a gente não estava acostumado a ouvir. Passamos a ouvir porque o mal tem atuado de forma terrível. Mas o nosso Deus, Ele é quem governa. O nosso Deus é quem está no controle. Aí eu quero que você traga isso para a sua vida. Muitas vezes nós vemos ótimos testemunhos, ouvimos ótimos testemunhos e vemos ótimos exemplos, mas não pensamos que isso pode acontecer sim na minha vida. Se eu estou em Cristo, o mal é derrubado na minha vida. Se eu estou em Cristo, o mal é detido na minha vida. Como Deus agiu soberanamente aqui, Ele age também na nossa vida. Quem governa é Ele, Ele está no trono. A cruz está vazia, a manjedoura está vazia, mas o trono está ocupado. O Senhor está sentado no trono eternamente e governa e reina sobre todos, sobre todas as nações, e você pode confiar nele. E a nossa crise, irmãos, é uma crise de fé. A gente precisa trazer essa realidade para a nossa vida. Deus é quem governa todas as coisas. Então creia nele, descanse nele.
mas pastor, a minha vida está sendo destruída, está caindo tudo, eu estou vendo as situações acontecerem. Continue crendo nele e apresente essas situações diante dele. Faça o que é da sua parte, porque Deus não falha, Deus não dorme, Deus não se distrai, Deus não se esquece, Deus não privilegia ninguém, Deus trata todos da mesma forma. Então confie nele, ele está vendo a sua vida, ele está olhando os ataques da maldade sobre a tua vida, como estava olhando os ataques da maldade sobre a igreja. E ele parou, ele deteve esses ataques da maldade quando ele encontra-se com Paulo no caminho de Damasco. E ele mostra quem manda. Paulo tinha planos, Paulo tinha tudo esquematizado. Tudo caiu junto com ele do cavalo, porque o Senhor se interpôs entre a igreja de Damasco, entre os crentes de Damasco e o mal que ele intentava fazer. Irmãos, nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, que nunca dorme, que nunca se esquece, que nunca se distrai, que tem todo o conhecimento. Ele conhece a tua vida, ele conhece a tua mente, ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou, ele sabe o que está no meu coração, ele conhece a minha alma. Quando você olha o Salmo 139, Davi faz essas declarações no Salmo 139 do conhecimento que a gente não pode imaginar que Deus tem. Então, você pode imaginar o que Saulo faria se o Senhor não o interrompesse nas sinagogas de Damasco? Com o ímpeto cruel que o movia, com as autorizações que tinha. Mas o texto mostra a intervenção de Deus ainda no caminho de Damasco, fazendo cessar os propósitos cruéis de perseguição daquele homem. Deus detém os planos da maldade, Deus coloca todas as coisas por terra. Quando a gente vê que Paulo é envolvido por uma luz e cai do cavalo, a gente não imagina que todas as coisas caem ali também. Todos os planos da maldade, todos os propósitos ruins, todos os intentos do mal contra a igreja caem junto com Paulo. Então, perceba, o poderoso Saulo e todo o mal que intentava são detidos, cessados, interrompidos pelo poder soberano de Jesus Cristo. E eu quero que você veja quem é que governa este mundo, quem é que governa a sua vida, quem é que governa a sua família. Muitos choram porque os filhos estão totalmente distantes de Deus. Algumas esposas falam: pastor, meu marido é resistente ao Evangelho, ele não pode nem ouvir falar do Evangelho, ele não quer saber de Deus. Continue orando, porque quem governa é Ele. Irmãos, Deus tem meios que nós não imaginamos para fazer o que Ele quer. Ele tem caminhos diferentes do que aqueles que a gente pode pensar ou imaginar. Então, os planos sórdidos deste mundo contra a igreja, com apenas um movimento do Senhor, são detidos, são paralisados, são terminados, caem por terra. Em segundo lugar, eu peço que você olhe com muito carinho para a Escritura, principalmente o verso 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você pode ler para mim todos juntos? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Em segundo lugar, olha o que Jesus responde a Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Em muitas lutas que a gente passa nesse mundo, nós pensamos que estamos sozinhos. Muitos desafios, muitas questões familiares
psicológicas, interiores. Solidão é um grande inimigo da gente nesse tempo. E nós pensamos que estamos sozinhos, mas não estamos. O Senhor se coloca à frente da igreja. Paulo estava perseguindo os discípulos do Senhor, mas Jesus diz para ele: você está me perseguindo, porque eu estou à frente do meu povo, eu estou à frente da minha igreja, e é a mim que você está perseguindo. O Senhor sabe o que passamos, o Senhor sabe o que sentimos, o Senhor está conosco, nós não estamos sós. O Senhor é quem vai à frente do seu povo, o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é quem nos defende nas pelejas que enfrentamos. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é o nosso esforço, é Ele. A primeira coisa que devemos fazer é dobrar os nossos joelhos diante da sua presença e apresentar: Senhor, olha os inimigos que se levantam contra mim, olha as situações, os desafios, ó Deus querido, que tem surgido na minha vida. E às vezes o maior desafio da minha vida sou eu mesmo, com os meus maus hábitos, com os meus maus pensamentos, com a minha falta de fé, com a minha preguiça para ler a Escritura, para orar, para estar na casa de Deus. Às vezes o meu inimigo maior sou eu mesmo. E precisa ser derrubado. Então, queridos, o nosso Senhor ama a sua igreja. Se você está em Cristo, você é um amado do Pai. E se você não está em Cristo, Ele também te ama, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo todinho. Mas com muita pessoalidade, Ele ama aqueles que estão nele. O que você é capaz de fazer por uma pessoa que você ama? Pensa nisso. Deus é perfeito, muito melhor do que nós. O que Deus é capaz de fazer pela sua vida? O texto nos mostra que Ele está à nossa frente. O texto nos mostra que Ele conhece o sofrimento da igreja. O texto nos mostra que Ele intervém e detém essa perseguição contra a igreja. O termo é forte, irmãos. A Bíblia diz que Paulo assolava os crentes. E Deus põe fim nessa assolação e transforma a vida de Paulo. Em terceiro lugar, nós vemos exatamente o que é conversão. O poderoso e soberano poder transformador do Senhor é tão maravilhosamente eficaz que transforma o maior perseguidor da igreja no judaísmo em maior propagador do evangelho, missionário, teólogo, plantador de igrejas que a gente já conheceu. Deus não só detém o mal, Deus não só fala para a igreja: eu estou à frente de vocês, mas Deus transforma, muda a vida de Saulo, que é um perseguidor da igreja por convicção, um líder do ódio aos crentes no judaísmo. Paulo era o executor. Muitos no judaísmo odiavam os crentes, mas não tinham a coragem e o ímpeto de Paulo. É esse homem que Deus escolhe e o transforma no maior missionário, plantador de igrejas, propagador do evangelho, teólogo. Queridos, quando Paulo tem esse encontro com Jesus, e diga-se de passagem, é um encontro poderosamente transformador, todo o arcabouço intelectual de Paulo, doutrinário, tudo aquilo que ele entendia, que estava fazendo a vontade de Deus e defendendo a lei, cai por terra. E isso só pode acontecer quando uma pessoa nasce de novo. Isso só pode acontecer quando uma pessoa realmente é alcançada pelo Senhor, é transformada pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, como diz lá na Epístola de Paulo a Tito.
capítulo 3, verso 5. Isso fala de conversão, isso fala de mudança de vida. Paulo era totalmente contrário ao Evangelho. Ele cai do cavalo, passa 3 dias sem comer e sem beber, e sem enxergar. E é interessante, queridos, que comparando com Estevão estava sendo apedrejado, e Deus abre os olhos de Estevão e ele vê Jesus de braços abertos para recebê-lo. Mas quando Paulo cai do cavalo, os olhos dele são fechados. Ele fica cego. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. E é interessante, muito interessante, que nos versos 21 e 22 do capítulo 9, você pode ver aí na sua Bíblia, como os judeus estavam atônitos e confusos com a poderosa transformação feita pelo Senhor na vida de Saulo. O Senhor não só transformou Saulo naquele momento em que ele cai do cavalo. O Senhor só não se revelou a ele naquele momento, mas o Senhor confundiu os inimigos dele. Todos os inimigos de Deus que conheciam Paulo diziam: como é que pode? Esse sujeito não assolava os cristãos em Jerusalém? Esse sujeito não veio para cá com autorizações para pegar aqueles que seguiam o caminho e levar para o sumo sacerdote amarrados, presos, para serem julgados? Como esse sujeito agora prega e convence a todos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias? E era o que Paulo estava fazendo a partir do verso 20. Você pode olhar aí na sua Bíblia, Paulo prega em Damasco. O Senhor Jesus não só transforma Paulo de uma maneira contundente, mas o Senhor Jesus confunde os inimigos. Os inimigos não sabem o que fazer, não sabem o que falar. Mais tarde, você vai ver no texto que eles decidem matar a Paulo. Aí, os irmãos pegam Paulo, descem Paulo pelo muro durante a noite e encaminham Paulo para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ninguém queria ficar com Paulo, porque todos tinham bem vívido na memória a assolação que Paulo tinha promovido na igreja, né? Mas aí vai um homem muito especial chamado Barnabé. Barnabé toma Paulo, leva Paulo junto aos apóstolos e diz e testemunha para eles como Paulo foi ousado, pregou com ousadia no meio de Damasco a respeito de Jesus, que de fato ele havia sido transformado, havia nascido de novo. Nosso Deus, queridos, ele transforma maldições que se levantam contra nós em bênção a nosso favor. Confunde os nossos inimigos e nos faz triunfar. Esse é o nosso Deus. Agora, o que esse texto nos ensina para nós em relação à nossa vida comum, ao nosso cotidiano? Primeiro, se Deus com seu poder mostrou sua soberania e controle contra o mal que assolava os crentes primitivos, com apenas um movimento mudou toda a história. Esse Deus fala para nós, no nosso cotidiano e na nossa vida, que Ele vai deter o mal e todos os seus planos sórdidos de destruir a nossa vida. Porque você não pense não. Existem planos para destruir a nossa vida. O mal se levanta para que nós tropecemos, para que nós pequemos contra o Senhor e nos afastemos dele. Mas o nosso Deus é quem governa. Lembram-se da palavra de Jesus para o apóstolo Pedro? Satanás queria te peneirar. Eu intercedi por ti para que você não caísse. Satanás queria moer o apóstolo Pedro. E Jesus fala isso para ele.
E Jesus diz, eu intercedi por ti, eu roguei por ti para que você não caísse. Então, queridos, não se engane não. Às vezes a gente está tranquilo, parece que está tudo bem. Não está tudo bem não, nós precisamos de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos estar sob a proteção do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz o Salmo 91. À sombra do Onipotente descansará. Nós só podemos descansar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor estamos guardados, porque Ele é quem detém o mal na nossa vida. Em segundo lugar, Deus transformou Saulo no caminho de Damasco, fez com que Saulo nascesse de novo, derrubando não só ele do cavalo, mas todas as suas convicções caíram naquele dia. E Paulo era um homem de muitas convicções. Deus mudou totalmente a direção de vida de Saulo. Você tem alguma dúvida que Deus vai transformar seu marido incrédulo, seu filho distante, sua filha que nem quer ouvir falar de Deus, nem aceita ouvir falar de Deus? Você tem alguma dúvida disso? Eles podem dizer o que quiserem, eles podem falar o que quiserem, eles podem até maldizer o Senhor e desprezá-lo. O Salmo diz que Deus se ri dos seus inimigos. Por quê? Porque quem governa é Ele, porque quem transforma é Ele, no momento e no tempo determinado por Ele. O apóstolo Paulo não sabia, mas existia um tempo determinado para que ele deixasse de ser perseguidor da igreja e passasse a aprender o que significa sofrer por amor de Cristo. Há um tempo determinado para que a sua família seja transformada. Há um tempo determinado para que a salvação chegue completamente na sua casa. Continue orando, continue pedindo, continue confiando, porque o nosso Deus não mente. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não irá cumprir? É o que diz Números 23, 19. O nosso Deus, você pode confiar. Continue confiando nele, continue crendo nele, porque ele está no trono, ele governa, ele sabe de todas as coisas, ele conduz todas as coisas, e nesse processo, queridos, ele nos ensina, nesse processo ele molda a nossa vida. Paulo passa de um homem cheio de ódio para um homem cheio de amor. Paulo passa de um homem soberbo, senhor de si, que não aceitava conselhos, não olhava para ninguém, era determinado no seu caminho, para um homem que diz, agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou completamente rendido a Cristo, é Cristo que vive em mim. E quando Deus transforma, queridos, Ele transforma de verdade. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã. Que Deus faça a sua fé crescer e se solidificar nessa manhã. Nós vamos ser conduzidos pelo Ministério de Louvor na primeira parte do cântico Digno é o Senhor, e essa primeira parte desse cântico nos introduzirá na ministração da Santa Ceia. E eu peço que os presbíteros presentes, reverendo Mário, venham aqui, por favor, à frente para nos auxiliar.
colocar na presença do Senhor nesse momento? A Escritura diz que nós precisamos nos examinar. Essa mesa não é nossa, é do Senhor. E nós precisamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? É o que diz a Escritura, em 1 Coríntios, capítulo 11. E eu peço a você que examine a você mesmo nesse momento de silêncio e que você possa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai mostrar para você o que você precisa pedir perdão. Nós somos pecadores e precisamos nos arrepender humildemente diante do Senhor. Faça isso nesse momento, pedindo a Deus para que habilite você para participar dessa mesa. A Bíblia diz que eu preciso me examinar e tomar do pão e beber do cálice. Eu preciso me consertar diante de Deus e então tomar do pão e beber do cálice. E eu peço ao reverendo Mário que faça essa oração 1 minuto após esse minuto de silêncio, agradecendo a Deus pelo perdão, porque é o Senhor quem nos lava com seu sangue, é Ele quem perdoa os nossos pecados. Nosso Deus e nosso Pai, no exame que fazemos de nós mesmos, concluímos que estamos em falta. Não somos perfeitos. Pecamos no falar, no agir, no pensar. Mas estamos diante de Ti, esperando, Pai, o Teu perdão, confiando na Tua graça e na Tua misericórdia. Sabemos que Tu és um Deus bondoso. Estamos buscando ser parecidos com Jesus, mas quantas vezes nos sentimos tão longe, ó Deus, deste ideal. Mas continuaremos perseverando, pois o Senhor é um Pai bondoso e certamente nos fortalecerá, nos ensinando através da Tua palavra. O Senhor nos permite participar da adoração, onde nós ouvimos a pregação que nos edifica. E assim, Senhor, nós seguimos nesse propósito de sermos parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, agradecemos pelo perdão que só pode vir do Senhor. E assim estamos próximos, cada vez mais, do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Lemos até o verso 28. Queridos, fazendo como Jesus, ele tomou o pão e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo,
que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos e façam isto lembrando da cruz. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice e disse aos seus discípulos: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos. Nós estamos aqui por causa da aliança que o Senhor Jesus fez através do seu próprio sacrifício. Geralmente na aliança um cordeiro era morto. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. Essa é a nova aliança, queridos. E nós só estamos aqui por causa dela. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, porque Ele sacrificou-se em nosso lugar. Ele morreu por nós. Então, ao tomar da Santa Ceia, lembre-se da cruz. Lembre-se que aquela cruz era sua, mas Ele a tomou para si, morrendo no nosso lugar. Quando você tomar dessa Santa Ceia, você lembre-se de a quem você serve. Você serve a Jesus Cristo. E você deve servi-lo de todo o coração. Você deve entregar tudo para Ele, porque Ele entregou tudo por nós. Ao tomar dessa Santa Ceia, desse pão e desse cálice, que não se transformam em nada, queridos. O pão continua pão, obra de padeiro. E o suco de uvas, que é o nosso caso, continua suco de uvas. Mas eles tipificam o corpo e o sangue do nosso Senhor. E é um meio de graça na nossa vida. Então, querido, tome do pão e beba do cálice com consciência de que esse é o momento de renovação da nossa comunhão com Deus. Esse é o momento em que recebemos a presença espiritual e real de Jesus Cristo na nossa vida através desses elementos. A Bíblia diz que eu preciso discernir o corpo e o sangue do Senhor. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. E esse momento é um momento de comunhão íntima com Jesus Cristo, que todos os filhos de Deus devem participar. A Bíblia diz, em João capítulo 6, a partir do verso 57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E quem não come do corpo do Filho do Homem e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Jesus está falando desse momento, dessa comunhão, que nós não devemos estar longe. Eu peço ao presbítero Lucas que nos eleve a Deus em oração, agradecendo a Deus pelo pão, pelo vinho, pela oportunidade que nós temos de tomar a Santa Ceia nesse momento. Jesus deu graças antes de distribuir o pão e o vinho. Nós fazemos exatamente como Ele fez. Querido Deus, Pai de amor, Pai de bondade, nós te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício feito na cruz por nós. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, louvando, adorando o seu nome e podendo, ó Pai, participar da mesa, compartilhar, Senhor, com nossos irmãos o pão e o vinho. Que o Senhor esteja aqui conosco nesse momento. É tudo que pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.
Jesus instituiu esse sacramento, dando ordem para que fosse celebrado até a sua volta, em cumprimento à determinação do nosso Senhor. Estamos reunidos neste momento para participar dessa mesa. O pão representa o corpo, o cálice, o sangue do Senhor. Jesus morreu para a nossa salvação. Comei dele todos, bebei dele todos. Leva-nos, ó Deus, em paz para as atividades outras. Participamos desta atividade que nos enriquece espiritualmente. Comemos do pão e do cálice, e bebemos do cálice, lembrando o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Ele nos alimenta espiritualmente. Somos fortalecidos pela presença de Jesus. Estamos prontos, ó Deus, para caminharmos até o próximo encontro, quando novamente participaremos da mesa. Que a tua bênção seja, Senhor, sobre todos nós, sobre nossas famílias. Que o Senhor continue nos olhando com olhar de misericórdia, resolvendo, ó Deus, os nossos problemas de enfermidade, abrindo portas de emprego, ajudando, ó Deus, para que não haja conflito na família que está voltada para o Senhor. Ajuda, Pai, o nosso país, que tenhamos governantes segundo o teu coração. Que nós possamos ter entendido a mensagem desta manhã, quando nos falou de transformação profunda, radical, porque alguém que queria maltratar a igreja com ódio no coração é tomado de um amor tão grande que chega a morrer pela igreja. Ó Senhor, vivemos num país onde somos governados por pessoas que não temem o teu nome. Antes, tem um coração voltado para perseguir a igreja. Mas nós acreditamos no Senhor e esperamos na tua providência. Que nós, ó Deus, sejamos orientados para estarmos votando, ó Deus, naqueles que defendem princípios que glorifiquem o teu nome. E se há, ó Deus, alguém que esteja fora, ó Pai, deste propósito de defender os teus princípios, que nós possamos, ó Deus, evitar. Botar nessas pessoas que poderão nos trazer problemas no futuro. Estamos diante de Ti para testemunhar do Teu amor e da Tua bondade. Ajuda o Brasil, ó Deus. Ajuda a igreja brasileira, ó Deus. Ajuda todos nós, as nossas famílias. Ajuda, Senhor, que sejamos testemunhas do Senhor, onde estudamos, onde moramos, onde trabalhamos, por onde formos, ó Deus, que o Teu nome seja sempre glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.
irmão, pelo menos uns 10 irmãos, esforços para retornar à noite, às 8h30, onde nós teremos a pregação da palavra do Senhor, novamente.